Nós vamos estar com João João 4. João 4, 26. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Fala, disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Lá no livro de Gênesis, vai explicar essa palavra, no Êxodo 3. Para nós entender Jesus, nós vamos entender quando ele diz que ele é que era. Êxodo 3, 14, está dizendo assim, no 13 diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outro, e eles me perguntarem: Qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outro. Amém? Fala, eu sou, me enviou. Eu sou o que sou. Pode sentar com a sua Bíblia aberta. Antes de orarmos, nós vamos falar dessa palavra para nós entendermos quem é Deus. Estamos tão acostumados a ouvir sobre deuses. Muitas vezes nós quase que queremos relacionar com aquilo que é espiritual de uma maneira carnal, pensando que Deus talvez seja o Deus dos seus antepassados. Mas a palavra do Senhor diz que o povo, além de sofrer muito, que era o povo que estava sendo escolhido, separado, está lá no livro de Êxodo, o Senhor então ouve o clamor daquele povo. Ele ouve e ele vê o sofrimento do povo. E a palavra diz que aquele povo, eles clamavam, buscavam, mas era N e N deuses. Lembra que eles eram cativos. E tinha Deus para todas as coisas. Domingo de manhã foi pregado aqui sobre os deuses. E qual a finalidade, para que cada um deles serviam. E a palavra de Deus diz que Deus, Criador dos céus e da terra, ouve o clamor daquele povo. E a palavra diz que Deus chama Moisés para perto. Irmãos, muitas vezes nós atribuímos o poder a Moisés, atribuímos ao poder ao João, a Mateus, a Filipe, a Pedro, mas aqui o Senhor queria ensiná-los, mas com uma diferença sobre deuses. O Senhor então não queria que eles se apegassem no seu nome, através de uma figura, através de um contato. Deus, ele queria que eles viessem desenvolver a fé. Fala fé. A fé é o firme fundamento do que eu não estou vendo, mas eu creio. Isso é fé. E a palavra do Senhor diz que Deus então queria trazer para esse povo, ou desenvolver no povo uma fé. Então Deus chama Moisés para perto. Moisés estava no monte de Deus, e Deus chama Moisés para perto, e Deus permite que Moisés visse uma sarça ardendo, uma sarça pegando fogo, mas não se consumindo.
Mas Moisés, ele disse: vou chegar mais perto para ver. Até então Moisés só viu, Moisés não ouviu nada. E Deus então disse: Moisés, tire as tuas sandálias, porque onde pisas é santo. Mas naquele exato momento, Deus queria mostrar a Moisés que agora haveria uma diferença muito grande entre os deuses e entre Deus, o Criador dos céus e da terra. Até então Deus não havia se apresentado. E Deus então se apresenta dizendo: Moisés, vai ao meu povo e liberte o meu povo. Mas a primeira preocupação de Moisés, poderia ser qualquer um de nós, foi: quando perguntares, o que vou falar? Quando perguntares, o que eu vou dizer? Porque os outros deuses, eles são apresentados não como uma figura somente, mas eles são apresentados como um Deus da chuva, um Deus do sol, um Deus da fertilidade, um Deus do tempo, um Deus até mesmo da fartura. E o Senhor? Muitas vezes, nós queremos lidar com Deus sem entender que o grande eu sou, Ele é o único Deus. Irmãos, a Bíblia fala que Ele é o único Deus. E neste momento, lá no início, no livro de Êxodo, o Senhor está dizendo: vá e diga para o povo que eu sou o grande eu sou quem sou. Mas não precisa preocupar em apresentar para eles uma figura, para que eles possam se apegar em mim, porque todos que chegarem a mim, vão chegar através da fé. Da fé, vamos chegar no Senhor através da fé, ponto. Agora nós chegamos no Novo Testamento. Agora nós encontramos Jesus. Olha, quando eu estudo essa palavra, eu fico vendo como que Jesus repete aquilo que o Pai fez no princípio. A palavra diz que Jesus, Ele também chega no momento que Ele precisa apresentar Ele aos discípulos que viram, tocaram, comeram com Ele. Chegou um momento que os discípulos também, buscavam mais dEle. Já que o Senhor está falando que vai, quem é que vai ficar no seu lugar? Irmãos, aqui os discípulos também precisavam de ouvir o que Moisés ouviu. E a palavra do Senhor diz que Jesus então, no meio dos judeus, tinha os judeus cristãos e os não cristãos. A Bíblia fala que Jesus então, Ele começa a relatar a história de Moisés. E a história de Moisés, já no Novo Testamento, está falando de Moisés e está dizendo: Moisés ouviu Deus, mas Moisés morreu. Os seus pais morreram. Todos os seus morreram. Então o Senhor, Ele começa a dizer: eu sou quem sou. Agora no Novo Testamento. E aqui então Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele começa a dizer: eu é que sou. Agora Jesus autodescreve como eu sou. E isso trouxe um desagravo muito grande entre os gentios. Isso trouxe um agravo. Isso eles ficaram até com raiva, porque eles olharam e disseram: mas este não é o filho do carpinteiro, e agora passa ele por Deus? Quem é ele? Sendo que Moisés, ele é muito mais antigo do que ele.
como ele pode se dizer, né, se autonomear como Deus? Se você pegar, você vai ver que ali começou a igreja, os gentios, os perseguidores, até os idólatras. A Bíblia fala que eles começaram a ir contra Jesus, porque Jesus disse que ele também era. E ele diz assim, João 4,26 diz que Jesus, quando estava com a mulher samaritana, aquela mulher confusa, ela diz: aonde vou adorar? Aonde? Uns dizem que é ali, outros dizem que aonde? Jesus disse: mulher, se tu souberes quem falas contigo. É uma das histórias mais tremendas quando fala de uma mulher que teve um encontro com o Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Irmãos, a sua oração e a minha, quando está diante de Deus, o Senhor está dizendo para nós a mesma coisa. Está dizendo: eu sou quem falo contigo. Pastora, mas eu não tenho ouvido isso. Se você ficar atento, você vai ouvir. Porque Ele está dizendo: eu sou. Agora Jesus também declara em João 6,35, Ele diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele está dizendo: o que vem a mim. Você tem vindo ao Senhor? Você tem vindo ao Senhor? Ele está dizendo: o que vem a mim. Ele está dizendo aqui: aquele que vem a mim jamais terá fome. Quer dizer, eu tenho que ir a Ele. Mas Ele está dizendo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim está bebendo de mim. Jesus é o pão da vida. Irmãos, muitas vezes nós estamos presos em fazer coisas que Deus não nos mandou fazer. Outras vezes estamos presos em uma forma de religião. Outras vezes somos seguidores, mas nem entendemos a quem servimos. Lemos a Bíblia, mas não tememos. Vamos na casa de Deus, mas não sentimos Deus. Cantamos, mas não adoramos. E aqui Ele está dizendo: aquele que vier a mim, esse não mais vai ter fome. Mas se você crê em mim, jamais terá sede. Você vai ter uma vida em abundância. No versículo 48 ele diz assim: eu sou o pão da vida. Irmãos, Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Alimentar de Jesus não significa você ficar simplesmente passando folhas e folhas, não. Alimentar do Senhor é ter mais desejo dEle. Eu quero orar mais. Eu quero gastar um tempo com o Senhor. Eu quero então me consagrar mais. Eu quero me aproximar do Senhor. Ele diz claramente: eu sou o pão da vida. Nós não vamos achar alimento, queridos, em outro lugar se não for em Jesus. Aquele povo lá no livro de Êxodo, se você ler o livro de Êxodo com uma atenção, você vai ver o sofrimento do povo de Israel. Eles queriam, mas eles queriam da forma antiga. E o Senhor chama eles para fora. O Senhor chama eles para um novo desafio. Agora Jesus está fazendo a mesma coisa. E no 51 Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluias. Quer, irmãos, um alimento como este?
Lembra que nós estamos na casa de Deus, a igreja é um lugar espiritual. Agora você não está preso mais no seu serviço secular, agora você não está preso mais nas suas funções domésticas, agora você não está preso mais no seu estudo, você não está preso mais num campo, você não está preso mais em uma reunião, em um almoxarifado. Você está na casa de Deus e Deus está falando com a igreja. Eu sou grande, eu sou. Você não vai ver isso em uma repartição pública. Você não vai encontrar essa palavra em outro lugar, porque essa palavra é revelada na palavra, na Bíblia. E quando eu estou em comunhão com a palavra, eu estou comendo do Senhor. E Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Ele está dizendo: esta é a minha carne dada por vós. É o sacrifício. Está falando do sacrifício. Agora no 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Eu sou a luz do mundo. Quem tem essa luz não anda em trevas, irmãos. Ah, pastora, mas eu dei uma tropeçada, eu caí, eu falhei, eu pequei. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos tornar cristão todos os dias. Eu quero andar, irmãos, eu quero ir para o Senhor. Eu caio sim, você pode cair, mas você não pode ficar prostrado, porque você é um salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você e eu temos a marca de Cristo, mas eu preciso entender qual é o meu alimento, aonde que eu atraio, do onde eu tiro o alimento. Eu estou me alimentando de Deus. Então quanto mais eu me fortaleço, mais eu vou ficar forte. E então aquelas pequenas coisas, aqueles tropeços, eu já não passo mais por ali. Ou eu quando passo, eu passo marchando, o Senhor é a minha vitória. Irmãos, quantas vezes nós precisamos de andar com declaração de justiça sobre nós, através do sangue de Jesus. Através do sangue. Você precisa conhecer as promessas, para você declarar as promessas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quantas vezes está te faltando as coisas e você então não declara a palavra, e o diabo vê que você não está declarando a palavra, você não tem a palavra. Eu sou a luz, Jesus disse: eu sou a luz deste mundo, e o diabo está dizendo: mas você tropeçou, está em trevas. Mas a Bíblia fala que se a luz de Cristo estiver em vós, não andarás em trevas. Isso é bíblico. Agora ele diz, Jesus fala aos judeus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Antes, muito antes que Abraão existisse, eu sou. Está lá no livro de Gênesis. João 10:9 diz: eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aleluias. Eu sou a porta das ovelhas. Tem ovelhas aqui nessa noite? Tem ovelhas aqui nessa noite? Aleluias. Aqui está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, mas sairá. Mas por onde nós vamos sair? Nós vamos continuar nesse caminho da salvação. Entrará e sairá. Aleluias. E ele está dizendo: e acharás pastagem. O que está te faltando hoje? Irmão, não tenha vergonha de falar com Deus. O que está te faltando de verdade hoje? Está faltando a paz? Ele diz: eu sou a paz.
o entendimento, ele diz: eu sou o entendimento. Ele é o grande eu sou, ele tem a resposta para a nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor se compadece das nossas fraquezas. Por isso que Ele toma o meu lugar, Ele é o sumo sacerdote, Ele toma o meu lugar, porque Ele passa por esse mundo sem pecado, e Ele vence o pecado, para que eu e você venhamos viver a justiça dEle. Aleluias! Não é a nossa justiça. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No 14 ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu sou o bom pastor. Irmãos, ai de nós se não tivesse um pastor. Quando Jesus disse: eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz, elas me seguem, porque elas sabem do timbre da minha voz. Essa semana, antes de ontem, eu passo no meio de pasto para ir embora. E ali eu vi umas vacas, estavam bem na hora de recolher, porque falaram isso, eu não acreditava. Estava na hora de recolher. E eu estou vendo lá todo mundo assim, ó. As grandes, as mães, e dos lados as menininhas, e todo mundo andando. Eu pus a primeira e falei: eu vou ver como é que vai ser isso. E elas foram. Só que tem que ir lá na frente. Eu passo perto do curral delas e o dono, que é o Sr. João, estava lá. O Sr. João estava preparando alguma coisa lá, porque ele estava perto dos coxos. Só que tem que o dono estava lá, a vaca estava lá. Eu fiquei pensando, falei: gente, que maravilha. O Sr. João está aqui, as vacas estão vindo ao encontro do seu pastor. Mas eu já vi também ele com a varinha fininha, levando elas de manhã bem cedo. E eu disse: como pode? Ele vai largar elas no meio do mato? Daniel disse: Marli, elas sabem quem é o dono delas. E se elas misturar com outra vaca? Mas não mistura. Elas comem junto, mas essas do Sr. João voltam para a casa do Sr. João. Fala: o bom pastor conhece as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Não estou falando de pastor humano, não, estou falando do Senhor. Vamos lá. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele chama as ovelhas ouvem e seguem, porque conhece a voz do seu bom pastor. Aleluia, igreja! Essa é a palavra. Você precisa de estar independente de situações adversas da sua vida. Lembra que você tem o bom pastor. E se você começar a falar: meu bom pastor, eu estou vivendo assim, meu bom pastor, ele ouve a sua voz através da oração, ele te chama para perto e você vai, porque sabe que ele cuida da sua ovelha. Nosso bom pastor, ele não falha. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, vós sois as varas. Para que nós venhamos ter vida, nós temos que estar ligado. Cada afirmação dessas que Jesus se apresentou, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse isso para Marta e Maria.
Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava se auto-nomeando como seu Pai. Lá em Êxodo, disse: eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Agora Jesus está dizendo: eu sou. Jesus está repetindo exatamente aquilo que o Pai falou: eu sou. João 14:8 diz: replicou Filipe: mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu: mostra-me o Pai? Talvez você está na casa de Deus tanto tempo e você não tem conseguido relacionar com o Senhor. Filipe, ele era um seguidor, ele era um discípulo de Jesus. Jesus encontrou Filipe e a palavra diz que ele tornou um discípulo. Depois dessa questão, Filipe deu muitos frutos, foi para o campo, acreditou. Filipe então entrou no reino de Deus. Mas até então ele fez a mesma pergunta: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Ele diz: aquele que me vê, vê o meu Pai. Quem é Deus? Quem é Deus? Vamos nos aproximar. Parece que tem coisas que as pessoas pedem a Deus e já falam: Senhor, eu acho que isso o Senhor não consegue. Mas também, se não conseguir, tudo bem. Mostra-nos o Pai. Jesus está dizendo para a igreja: não tem como eu mostrar para vocês outro Deus, porque eu sou o que sou. Eu não vou mudar. Eu sou o que sou. Quem é Deus? Criador e Senhor. Como que eu me relaciono com Ele? Com temor e tremor. Como que eu chego diante de Deus? Irmãos, não cabe na minha mente não cabe quando diz: eu fiquei ali dibrando Deus, eu quis endurecer, eu ainda fiz alguns testes, olha, Deus falou. Irmão, não é Deus. Porque quando Ele fala, a Bíblia diz que a terra estremece. Ele falou, mas eu resisti. Opa, quem é Deus? Então, quando eu chego diante de Deus, eu posso apresentar a causa mais difícil que for. Eu posso ir diante de Deus da forma mais suja que eu estiver. Eu posso ir diante do Senhor com a necessidade mais escapulosa que eu tiver. Eu posso ir diante de Deus e eu posso saber que Ele continua sendo Deus. Ele vai fazer algo porque Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não vai se mover para dizer: filha, eu vou fazer porque só você está querendo. Não, Ele é Deus. Sendo Deus, irmãos, quando eu chego diante dEle, eu posso reverenciar a Ele, porque Ele não é aquele que está do outro lado da telinha, que eu falo e desligo e saio. Não, está na hora de eu me relacionar com Ele. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. E você não pode ficar de maneira nenhuma vivendo o Evangelho sem alimentar do verdadeiro Evangelho. Você não pode viver vivendo o Evangelho, mas com fome, com sede, miserável. Você não pode viver o Evangelho afastado do Evangelho. Você não pode fazer nada se você não chegar e reconhecer que Ele é o grande eu sou, igreja. Ele não é um compadre da esquina, o dono do boteco. Ele é Deus Criador. Tudo Ele sabe, tudo Ele vê, igreja. Não tem nada fora, não tem nada fora. Ele continua sendo. Ele continua sendo. Ele continua sendo. E muitas vezes estamos desistindo da fé e queremos então
fazer de Deus os deuses de Baal. Se não responder, não. Precisamos de entender, irmãos, se essa irmã, depois que ganha neném, dá o testemunho dela, eu tenho certeza que muitas mulheres vão repensar em muitas áreas da sua vida e do seu casamento. Muitos homens vão chorar de saber que alguém ainda paga preço por um casamento, ainda paga preço para ter um filho, ainda paga preço para sair da vergonha. Cada testemunho é porque houve uma perseverança. E a perseverança aumentou a fé, a esperança. E aquilo ali foi o combustível necessário para andar mais quilômetro, para voltar e bater na porta de novo, para voltar e bater com insistência. Senhor, eu estou batendo e eu creio que o Senhor está me ouvindo. Isso já basta. Isso já basta, irmãos. Saber quem é Deus. Quem é Deus, irmãos? Não relacione com Deus como autor de uma religião. Mas quando você aproximar, a Bíblia diz, quando aproximar, saiba que Ele é santo. Saiba que Ele é santo. E Deus criou todas as coisas. E Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para salvar este mundo e nos mostrar um caminho melhor. E Deus enviou Jesus, e Jesus morreu, foi crucificado, ao terceiro dia voltou ao Pai, e Ele diz: enviarei a vós outro o Espírito Santo. O Espírito de Deus está no mundo, o Espírito de Deus está na igreja, mas esse Espírito, Ele é santo. Uma coisa é o Espírito, outra coisa é ser santo. Ele é santo, ajuntando, é um Deus santo. Irmãos, Deus, Ele permite que o Espírito esteja aqui para santificar o vaso, para santificar nossas vidas. Mas na sua santidade, envolvendo com a igreja, Ele torna a igreja santa. Ele nos torna santo, porque Ele é santo. Através de Jesus eu sou salva. Através de Deus eu fui criada. Mas através do Espírito, a igreja é santa. Porque agora, queridos, a mensagem não será de convencimento mais, mas a mensagem será de conectar o povo de Deus, para que todos venham entrar para a eternidade. Aleluias, aleluias. Vamos colocar de pé e nós vamos orar por cada pedido.